Bom dia, graça e paz. Estamos mais uma vez nesta manhã gloriosa que Deus nos concede vida para estarmos aqui compartilhando mais um pouquinho desse livro, Uma Vida com Propósito. Hoje nós estamos no 29º dia dos nossos 40 dias de propósito de jejum e oração. E tem sido assim grandioso para as nossas vidas. Eu quero dar um bom dia a todos que estiverem vendo essa live. A graça e a paz do Senhor seja com cada um. Que nesta manhã nós possamos aprender mais de Deus. Amém? Hoje nós estamos no 4º propósito, né? Primeiro propósito, para relembrar aqui, o primeiro propósito foi: você foi planejado para agradar a Deus. Segundo propósito, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E o 4º propósito, nós vamos entrar hoje: você foi moldado para servir a Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso tema de hoje é aceitando sua missão. Qual é a missão que Deus deixou para nós aqui na Terra? Então nós temos que aceitar com alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós temos alguns versículos para nós estarmos meditando. 1 Coríntios 3, 5 e 6. Somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Aleluia. O outro versículo está em Efésios 2:10. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E há muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. O outro versículo está em João 17:4. Eu te glorificarei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Aleluia. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Deus nos criou com um propósito. É isso que nós temos aprendido. Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença. Você tem feito diferença onde você está? Você tem refletido a glória de Deus? Você tem refletido a vida de Deus em você? Uma pergunta para se pensar. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Esse é o 4º propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério ou serviço. A Bíblia nos fornece os detalhes. Então, cada um de nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos também um ministério, um serviço, uma missão. E nós temos que cumprir essa missão aqui na terra. Então nós viemos a esta terra com um propósito. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas, de alguma forma você está, na verdade, servindo a Deus. Então, quando nós ajudamos
os necessitados, quando nós nos sensibilizamos com a dor do outro, quando nós fazemos algo, por mais simples que seja, por alguém, nós estamos servindo a Deus. E esse é o quarto propósito da nossa vida, servir a Deus. Amém? E cumprindo um dos seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos, você verá como Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. Então nós somos moldados para o propósito de Deus. Aleluia. O que Deus disse para Jeremias também vale para você, vale para nós. Antes que o fizesse, no útero de sua mãe, eu o escolhi. Então, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu e nos criou com um propósito. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Então, todos nós temos uma missão especial aqui na Terra. E não podemos perder o foco. A nossa missão principal aqui na Terra é servir. Muitas vezes nós queremos ser servidos, mas a nossa missão é servir. Amém? Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Uma pergunta: você já descobriu o seu propósito? Então aqui nesta manhã essa palavra nos esclarece. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos recorda: vocês foram comprados por alto preço, preço de sangue. Jesus morreu na cruz e nos comprou com o seu sangue. Então foi pago um alto preço. Então nós temos valor. Se foi pago um alto preço, é porque nós temos valor. Deus nos valorizou. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão. Nós temos que ser agradecidos e servir ao Senhor com alegria, porque é Ele que nos dá tudo. Se nós somos obedientes ao Senhor, se nós somos fiéis, se nós o amarmos de todo o nosso coração, nós não sentiremos falta de nada, porque o Senhor nos completa. Amém? Nós lhe devemos a vida pela salvação. Nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e o nosso futuro é seguro. Aleluia, glória a Deus por tudo isso. E à luz dessas incríveis vantagens, Paulo concluiu: por causa da grande misericórdia divina, pelo que vocês peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Então, tudo que nos vier à mão para fazer, nós devemos fazer com alegria, com dedicação, dando sempre o nosso melhor. Amém? O apóstolo João ensinou que nossos préstimos
amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Quando nós nos interessamos pelo nosso próximo, com a dor do nosso próximo, com a necessidade do nosso próximo, com o bem-estar do nosso próximo, nós mostramos que nós somos salvos e que nós estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra, cumprindo o nosso ministério. Ele disse: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo realmente está na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir, que tem disponibilidade de servir, que se alegra em ajudar o próximo. E eu fico muito feliz quando eu tenho oportunidade de ajudar alguém, de servir alguém, de ser útil na vida de alguém. Isso me traz muita paz, muita alegria. Eu fico revigorada no Senhor. Outro termo relativo a servir a Deus, que é mal compreendido pela maioria das pessoas, é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres e sacerdócio profissional. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimos, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Então, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós cuidamos delas, quando nós amamos elas, nós estamos ministrando na vida dessa pessoa. E qual é o legado de serviço que você tem deixado aqui nessa terra? Você tem cumprido o seu propósito? Você tem servido ao Senhor com alegria? O salmista diz, né? Servir ao Senhor com alegria. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando o seu novo dom de saúde. E é exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar os outros. Curados para ajudar os outros. Algumas pessoas sabem, né? Outras não. Eu fui acometida por um câncer de tireoide. E graças ao nosso bom Deus, Ele me curou. E não faz muito tempo, tem 6 meses que isso aconteceu. E durante esse período eu já pude ajudar muitas pessoas com este mesmo problema. Pessoas me procuram desesperadas porque estão sendo diagnosticadas com problemas de tireoides. Algumas pensam que é câncer, né? Outras é câncer e elas ficam desesperadas. Mas eu tenho podido ajudar e também ministrar a cura de Deus na vida dessas pessoas. E essas pessoas têm sido curadas, elas têm sido restauradas pelo poder de Deus. Deus tem usado a minha vida nesse propósito. Então eu fui curada para curar. Amém? Você foi curado para curar. Então não pense que você não tem nada para fazer aqui nessa terra. Você tem uma missão. O dom que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na sua mão, você tem que usar. Você que é cristão, você que é servo de Deus, você tem que usar para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que Ele nos deixa em um mundo decadente?
Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para seus objetivos. Então basta cada um de nós dizermos a Deus: eis-nos aqui, Senhor. Cumpra nas nossas vidas o seu propósito. Amém? Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Então, na nossa igreja aqui não é só o pastor Cirineu, a pastora Ivone que tem um ministério. Todos nós temos um ministério. Seja ele qual for que Deus colocou na sua mão, o seu dom, você tem que fazê-lo. Você tem que cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Nós fomos salvos para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente do seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Então, aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aonde estivermos, nós temos que servir. Nós temos que cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, aonde estivermos. Amém? Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma antítese. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Aleluia! Somos povo de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que os chamou. Então nós temos que proclamar o Evangelho do Senhor, anunciar as boas novas de salvação aonde estivermos. Eu novamente vou falar do meu pai, né? O meu pai agora ele está com 92 anos e sempre, desde que se converteu, o meu pai, se ele conversar 5 minutos com uma pessoa, ele fala de Jesus para essa pessoa. Então ele transborda as boas novas do Evangelho. Hoje ele está mais caladinho, né? Mas ele sempre fez isso. Se ele conversar, ele é bastante falante, ele fala de Jesus. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades para cumprirmos o nosso ministério aqui nessa terra, a nossa missão. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Então vamos estar atentos às oportunidades que Deus coloca na nossa mão. Às vezes nós almejamos algo grande, queremos fazer missões em outros países, em outra cidade e esquecemos de fazer missão aonde nós estamos. Esquecemos de cumprir o nosso ministério aonde estivermos, todos os dias. Amém? A Bíblia diz: vocês agora pertencem a Ele para ter uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Quanto tempo nós temos tirado para servir a Deus todos os dias? Nós às vezes nos ocupamos de muitas coisas, né, do nosso serviço, da nossa casa, com a nossa família. Nós temos que servir nossa família também.
mais nós temos que cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Às vezes na própria família nós não servimos o Senhor na nossa família. Nós queremos somente receber e não servimos. Queremos ser servidos e não servimos a nossa família. Em algumas igrejas na China, dão-se as boas-vindas a novos crentes dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar, um novo coração para amar os outros. Novas mãos para ajudar e um novo coração para ajudar os outros. Então nós também temos que ser assim. Então nós temos que estar com os nossos olhos atentos para ver quem está precisando, com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que as pessoas precisam falar, desabafar, e as nossas mãos prontas a ajudar e o nosso coração preparado para amá-los como o Senhor quer que nós amemos. Amém? Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do seu chamado para servir a outros crentes de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário a Ele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Então, se nós não estamos cumprindo o nosso propósito, fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós estamos prejudicando o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem vários membros, né? Então nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se uma parte do nosso corpo físico aqui não funcionar bem, ele prejudica o nosso corpo inteiro. Vamos estar refletindo sobre isso. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Tudo é importante, tudo importa. Do mesmo modo, não existe ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Então, por mais simples que seja o seu papel a desempenhar na obra do Senhor, na casa de Deus, no corpo de Cristo, faça-o com dedicação, faça-o com amor, com alegria, porque para Deus todos são importantes. Os que estão visíveis e os que estão nos bastidores. Deus tudo vê e tudo Ele se importa. Amém? Ministérios pequenos ou velados fazem frequentemente uma grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas a pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando levanto à noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O resto do seu corpo sofre. Imagine se o seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Ele disse: eu estou cansado, não quero mais servir este corpo, quero um ano de folga, só me alimentando. Eu tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma. O que aconteceria? O seu corpo iria morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado e o corpo sofre. Que palavra séria é essa para nós?
nós não temos que deixar somente para o pastor, para a pastora fazer a obra de Deus. Eles precisam que nós colaboremos como corpo de Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que está nas nossas mãos para fazer e ajudá-los. E assim nós estaremos cumprindo a nossa missão, o nosso chamado. Então, quando o pastor convoca você para algo, não diga não, diga eis-me aqui, e se junte para fazer a obra de Deus. Deus fica feliz com isso e você cumpre o seu chamado, o seu propósito, porque foi para isso. É para isso, nós estamos sendo moldados para servir. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Então, às vezes, as pessoas reclamam, que estão servindo e não estão sendo servidos. Mas essa é a nossa missão, servir. Então, se você tem servido bastante, se alegre, porque você está cumprindo o propósito de Deus. E o seu galardão no céu será grande, porque você tem alegrado o coração de Deus. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas, caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Então nós não temos outra opção, nós temos que servir. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida aqui na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Então nós temos que estar felizes, alegres, por termos o privilégio de servir, de sermos chamados para servir. Aleluia! Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Então, se nós lemos bastante a Bíblia, é importante, termos conhecimento, aprendermos, ouvirmos os sermões, a palavra de Deus sendo pregada, para adquirirmos conhecimento, mas também nós temos que colocar em prática aquilo que temos aprendido. Amém? Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também escoa. No Mar Morto nada vive, pois ao contrário do Mar da Galileia não há vida, não há saída de água, não há vida, Então, a nossa vida nós recebemos do Senhor. Desculpa. Nós recebemos a palavra de Deus, nós somos formados para servir e isso nós temos que passar para os outros, para os nossos irmãos e ajudar as outras pessoas. Porque a palavra de Deus também diz que quando nós ajudamos a um dos pequeninos aqui da terra, nós estamos ajudando a Deus. Quando nós damos um copo de água, tão simples para uma pessoa,
Mas se for em nome de Jesus, nós estamos servindo a Deus. Muitas vezes nós temos a nossa casa farta de comida, né? Nossos celeiros estão cheios e nós não nos preocupamos com os pobres da nossa cidade, o que eles estão comendo, né? Às vezes nós temos muita abundância e às vezes eles não têm nem arroz e feijão. Então vamos estar atentos, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, com as nossas mãos prontas para servir, com o nosso coração disponível para amar. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de um outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de experiência em servir, nas quais possam exercitar seus músculos espirituais. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Quando foi a última vez que você serviu? Nós temos que fazer isso todos os dias. Quando nós levantarmos pela manhã e nós fizermos a nossa oração de gratidão a Deus, nós temos que nos dizer: Senhor, eis-me aqui, estou disponível para servir nesse dia, para ajudar as pessoas naquilo que elas precisarem. Então envia, Senhor, pessoas para eu ajudar nesse dia, para eu cumprir o meu propósito, a minha missão. Amém? Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e que me abençoe. E não estou procurando um lugar onde possa servir e ser abençoado. Esperamos que os outros nos sirvam. Muitas vezes nós vemos, né, pessoas saírem da igreja e dizer: essa igreja não serve para mim. Misericórdia. É você que tem que servir a igreja, o corpo de Cristo. Que palavra. Esperamos que os outros nos sirvam e não ao contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar: quem irá suprir as minhas necessidades? E começa a perguntar: as necessidades de quem eu vou suprir, eu vou alcançar? Você alguma vez já fez essa pergunta? Se nós não fizemos ainda, eis hoje a oportunidade. Quem eu posso servir hoje? Quem eu posso ajudar? Preparando-se para a eternidade, no fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus. E Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. Que sério! A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir ou em preparar a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito. Resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta: os que não creem, Ele derramará a sua ira e o seu castigo
sobre os que vivem para si mesmos. Mas para os cristãos isso significa a perda das recompensas eternas. Então nós não devemos gastar nosso tempo de vida aqui na terra servindo a nós mesmos, servindo aos nossos interesses, somente aos nossos sonhos, somente aquilo que nós almejamos, mas que nós possamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados, que é servir aos outros e servir com alegria. Nos preocuparmos mais com a vida do próximo do que somente com a nossa. Amém? Não só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros, nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. É verdade, isso é real. Ajude o próximo que você vai se sentir vivificado em Deus. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aquele que põe de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes nos evangelhos. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta, de forma que construa, de forma que acrescente. Amém? Então cumpra a sua missão aqui na terra, que é servir. Sirva todos os dias com alegria, sabendo que isso agrada ao coração do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Amém? Serviço e importância. Você dará vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Paulo disse: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. Olha só que privilégio. Deus quer que nós sirvamos, porque através disso Ele está trabalhando através de nós. Que gratificante, que alegria e que honra isso. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Uma pergunta para se pensar. A minha vida tem contribuído para a vida do meu próximo? Eu tenho sido bênção? Eu tenho servido? Se não, eis o momento de começar. Não quanto você viveu, mas como você viveu é o que é importante. Se você não está envolvida em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era excêntrico para
para se dizer o mínimo. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, mas Deus usou cada um deles a seu serviço. Ele também usará você, se você deixar de dar desculpas. Então, nós somos improváveis, mas Deus usa os improváveis, porque Ele quer nos moldar conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, deixe ser usado por Deus, deixe ser moldado por Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o seu propósito. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso 29º dia e pensando mais um pouquinho sobre o meu propósito, o nosso propósito, o seu propósito. Um tema para reflexão. Servir não é questão de opção. Um versículo para memorizar. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Uma pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir? O que está te impedindo? Então, tome uma posição e peça para Deus ajuda, que Ele vai te ajudar. E você vai se tornar um servo fiel, aquele que agrada o coração de Deus. Amém? Então vamos estar orando nesta manhã, colocando diante de Deus as nossas vidas, os nossos anseios. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença e nós louvamos o Teu nome nesta manhã, Pai. Obrigado pelo privilégio de Te servirmos com alegria, Pai. Cumpra em nós todo o Seu propósito. Que a nossa vida, Pai, possa alegrar o Seu coração todos os dias, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que estiver assistindo essa live, Pai. Que o Seu propósito também, Deus, seja cumprido na vida de cada filho Teu. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Abençoa, Pai, a nossa cidade. Abençoa o nosso estado, o nosso país. Abençoa o mundo. Livra, Senhor, cada pessoa, Senhor, desta peste, desse Covid-19. Também, Pai, nós pedimos pelo pastor Cirineu, pela pastora Ivone, pelo Eduardo, pela Emily, Senhor, a família pastoral. Que o Senhor os cubra, Senhor, com a Tua graça, com o sangue do Cordeiro. E que eles continuem, Pai, sendo pessoas, ó Pai, que Te servem com alegria. Eles têm feito isso, Pai, com excelência. Esteja, Pai, cada dia, Senhor, recompensando eles, ó Pai, e ajudando eles a continuarem nessa missão com ousadia. E que nós, ó Pai, como corpo de Cristo, possamos ser despertados a fazer o mesmo, Pai, a cumprirmos o papel, Senhor, que cada membro do corpo tem a fazer, ó Pai, aqui nessa terra. Usa as nossas vidas, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Nós também queremos, ó Pai, interceder esta manhã pelas pessoas, ó Deus, que estão passando alguma dificuldade, que estão sem trabalho, sem alimento. Que o Senhor, ó Pai, esteja providenciando para que elas possam ser supridas as suas necessidades. Usa as nossas vidas, ó Pai, para isso também. Que nós sejamos boca de Deus, que nós sejamos mãos de Deus, que nós possamos amá-las como o Senhor as ama, Pai. Cumpra em nossas vidas todo o Seu propósito. Eis-nos aqui.
Nós oramos em nome de Jesus e nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Um bom dia a todos. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um. Amém?